Nós tivemos um problema de link aí, em função que nós íamos trabalhar com o link já da GR, mas a pessoa que libera o som não libera o link, não liberou. Então, nós tivemos que refazer todo o procedimento para colocar de novo no Google Meet, que é aquele que a gente sempre usava. E nós temos um período escasso. Terezinha, estamos todos presentes? Sim. Então, com todos os membros presentes, dou por abertura sob a graça do grande arquiteto do Nordeste da nossa reunião, 307ª reunião da Câmara de Julgamento, nessa data do dia 30/12. Próximo item da pauta, Terezinha. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 36ª reunião ordinária da Câmara de Julgamento. Terezinha, como essa ata a secretária encaminhou para todos os membros previamente, eu pergunto à secretária, você recebeu algum pedido de alteração, modificação, inserção de algum item da ata encaminhada aos membros? Não. Então, entendemos que não houve nenhum pedido de alteração, modificação, inserção. Então, em votação. Para mim está ok. Ok. Terezinha, consignado na nossa ata que a ata da sessão 36ª reunião foi aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. A palavra está com o membro Paulo Henrique para a leitura do seu relatório e voto. Ok, obrigado. Interessado foi a empresa Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes, microempresa, processo 2021 00029 004692. O auto de infração de número 40.958, de 3/11/2021. Dispositivo legal, o inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2007 do Conselho Regulador. Executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Defesa tempestiva, apresentada em 2 de dezembro de 2021. Siga o relatório. Trata de recurso contra o auto de infração 40.958, lavrado em nome do autorizatário Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes Microempresa, CNPJ 07093822 de Ré 03, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017. A notificação 589/2021 SUPI, de 11 de novembro de 2021, foi encaminhada para a autuada através da aviso de recebimento correio e foi recebida na data de 22 de novembro de 2021, sendo que a referida defesa, com argumentos, foi protocolado nessa agência no dia 2 de dezembro de 2021, portanto, se faz tempestiva. O veículo objeto do auto de infração no 40.958 detém a placa DMP 6577, marca Marco Polo, modelo Volare W9ON, conduzido por William Ribeiro dos Santos, CNH 48911009-229, categoria AS e CPF 037-706-951-51. Foi autuado por realizar transporte intermunicipal na modalidade de fretamento contínuo, trajeto ligando Barro Alto a Goianésia, Goiás. Em análise da defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta, que ao receber o auto de infração ficou espantada, pois constava no respectivo auto que o veículo de placa DNP 6577 não possuía CRV ativo e não portava licença de viagem expedida pela GR. Ocorre, ele acrescenta, que os documentos foram entregues pelo motorista ao fiscal. O fiscal questionou o horário descrito na licença da viagem, afirmando que o horário não era compatível com o da execução do serviço efetivamente prestado. Informamos que foram aduzidos os autos pela defesa o certificado de veículo, placa DMP 6577, data de validade 3 de dezembro de 2021, licença de viagem, data de ativação 1º de novembro de 2021, data de validade 2 de dezembro de 2021, dias de autorização constando nessa licença de viagem, em novembro, né, dia 3, 4 e 5, sendo que o dia 3 é o dia que foi realizado, a autorizatária foi autuada. A autuada pediu no final das alegações que seja julgado pela procedência da petição por ser de justiça. Em síntese, é o relatório.
Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único, resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa seu contrato social, estatuto e documentos para comprovar o poder de gerência. E o caso que foi, ele carregou aos autos, né, apresentou lá o poder que ele tinha. Na prestação de serviço de fretamento no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, conforme dicção do inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017, Conselho Regulador, sujeitará o infrator à penalidade de multa classificada de natureza gravíssima ao executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Observe-se a licença de viagem 11.047.11.4748, com data de ativação em 1º de novembro de 2021 e validade 2 de dezembro de 2021 para o veículo placa DMP 6577, em nome do operador Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes Microempresa. Verificamos que consta o dia 3 no rol dos dias autorizados para o mês de novembro. Além disso, vislumbra-se o fiscal cometeu equívoco ao consignar no campo de descrição o formulário eletrônico do auto de infração veículo em serviço sem portar licenças pedido pela GR, parênteses, falha no preenchimento do auto de infração. E descreve no relatório circunstanciado que o veículo estava realizando transporte intermunicipal entre os municípios de Barro Alto, Goianese, fretamento contínuo sem licença da GR. No ato, lavramos o auto de infração por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, ensejando provável prejuízo à defesa do denunciado. Ademais da inexistência de provas e baseada na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional tipificada no auto de infração 40.958. Considerando a resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, em seu artigo 18, inciso 6º, em que diz: o auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos: inciso 6, dispositivo legal ou regulamentar violado e a infração cometida. Nos termos do artigo 53 da Lei Estadual 3.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, a administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando o direito adquirido. É importante destacar que a GR, compete a GR, regular, controlar e fiscal serviços rodoviários de passageiro, no selo do inciso 3º, parágrafo 2º da Lei 3.569 e do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 2014, do artigo 2º do Decreto 8.444, 1º de setembro de 2018. Tendo por concluída a análise dos autos, apresento o seguinte voto: considerando que consta dos autos e que exige razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.958, pois, ao ser lavrado não atendeu as formalidades legais, voto pelo cancelamento, anulação do auto de infração 40.958. Expondo tal entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto no artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.579, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Esse é o meu voto. Uma vez lido o relatório e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Eu vou proferir meu voto. A palavra está aberta com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes, LME. Processo 2021, final 4692, auto-infração 40.958. Trata o processo do auto-infração número 40.958, lavrado em nome da empresa Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes, LME, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017, CR. No relatório circunstanciado, o fiscal fez constar que a empresa realizava no trajeto Barro Alto Goianese o transporte e fretamento contínuo sem licença da GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 587/2021 e AR recebida em 22 de 1 de 2021. A defesa apresentada é tempestiva e passa a fazer parte integrante deste ato. Neste documento, em resumo, alega: 1. Inicialmente faz um resumo da autuação e adiante afirma que a empresa estava em situação regular e relaciona e junta, dentre outros, ao processo os seguintes documentos: certificado de registro do veículo número 25.789, emitido em 3 de 12 de 2020 e com validade em 3 de 12 de 2021.
licença de viagem número 114748, emitida em 1/11/2021 e com validade até 2/12/2021. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 188/2021. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a procedente. A empresa Terra Brasil Turismo, Locação e Transportes, LME, ao ser atuada em 3/11/2021, por executar o serviço de prévia autorização, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CR, estava em situação regular, consoante se vê na seguinte licença. Licença de viagem número 114748, emitida em 1/11/2021 e com validade até 2/12/2021. Acrescente-se a isto que o auto-infração número 40.958 apresenta um agravio insanável inconsistência ao tipificar a infração no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CR, que é executar o serviço sem prévia autorização e, em sua descrição, consignar que o veículo estava em serviço sem portar a licença expedida pela GR, conforme se vê respectivamente nos campos de infração e descrição. A título de ilustração, a licença de viagem é de porte obrigatório nos termos do inciso 2 do artigo 39, sob penalidade prevista no inciso 2 do artigo 75, ambos da Resolução Normativa número 105/2017-CR. Assim, face à inexistência de provas e baseada na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada numa auto-infração número 40.958. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800, regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com a súmula 346 e 476 do STF, que preceitam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas, voto. Considerando que consta os autos que existe a razão de ordem legal para anular a auto-infração número 40.958, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 1999 e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Se a documentação estava ok, o que o fiscal alegou? Equivocadamente ele autuou, André. Não tinha razão nenhuma para ele autuar. Ele não leu os documentos, não viu que estava tudo certo? Estranho, assim. Eu fiz algumas diligências, realizei uma diligência, achei esse fato assim, realmente até interessante. Tudo indica, leva a crer que na licença eles colocaram das 6 da manhã até as 23h59. E o fiscal estava querendo delimitar isso, um horário mais definido. Tipo assim, porque ficou em aberto. Só que isso aí era um fretamento de uma cooperativa dessas de cana, de usina, que não tem como você pôr específico esse horário, entende? Isso na licença de fretamento não tem isso, né, Paulo? Na licença de fretamento você tira por período, né? 3 meses, 90 dias, né? Exato. Elas ocupam, desde que eles estejam transportando aqueles trabalhadores que estão relacionados, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E, assim, aí eu até conversei lá com a chefe lá deles lá, e ela falou, Paulo, eu até alertei na época lá, e tudo indica que parece que foram lavrados mais uns 2, tem mais uns 2, com esse é o quarto alto, né? E a tendência, segundo ela, vai ser anulado, né? E o que ocorreu aí, combinou com vocês votando. Alguém mais quer se pronunciar? Uma vez não tendo nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Terezinha, após todos os votos, consegui dar de ata que o processo foi lido, relatado e votado pela anulação do voto à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. A palavra está com o membro André Luiz de Freitas para a leitura do relato e voto.
Relatório 187 de 2021. Interessado União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, processo 2021, final 4595. Auto de infração 40945, de 28/10/21. Dispositivo legal, inciso 2, do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva e AR protocolada na GR 6/12/21. Trata o processo do auto de infração 40945, lavrado em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, CNPJ 33337 007 00152, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. A empresa foi autuada no TRP de Tumbiara, Goiás, e, segundo o fiscal André Luiz Sardinha Tavares, o veículo ônibus placa LUP8B de bola 49, de propriedade da União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, o qual estava operando a linha interestadual Rio de Janeiro a Cuiabá, Mato Grosso, e que no ato da fiscalização foi constatado o transporte irregular de um passageiro de Itumbiara a Jataí. Consta do relatório circunstanciado que, no intuito de burlar a fiscalização, a possível infratora emitiu o bilhete de passagem, constando como local de desembarque a cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso. Porém, o passageiro declarou formalmente à fiscalização que solicitou o bilhete de passagem para desembarcar em Jataí, Goiás. Consta ainda do auto de infração 40945, os termos de qualificação do passageiro, a passagem do passageiro com os respectivos nomes e números de documentação de identificação, a origem e o destino, o preço pago e data de emissão. Consta também do auto o despacho 508, informando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, tendo em vista que já tinha sido notificada anteriormente pela mesma infração, na Lei 18.673 de 2014, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 28/10/21. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 550/2021, em 3/11/21, e AR, datado de 23/11/21. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 6/12/21. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, protocolando sua defesa em 6/12/21, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado e assim passo a analisá-la. A empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada relata em sua defesa que há, abre aspas, constatação de vício na lavratura do auto de infração e que, abre aspas, a empresa notificada não utiliza linha que detém concessão estadual para executar seccionamento não autorizado em trecho intermunicipal, fecha aspas. Alega ainda que possui autorização da NTT para explorar o transporte interestadual de passageiros da linha Cuiabá, Mato Grosso a Rio de Janeiro, mas não apresenta as devidas conexões com as incorreções. A empresa alega ainda que, abre aspas, não houve a comercialização de bilhete de passagem para a seção objeto da presente autuação, sendo que o mesmo foi apresentado no auto de infração 40945. Nesse sentido, e considerando o termo de declaração, resta comprovado que a empresa notificada realizou o transporte intermunicipal de passageiro entre as localidades de Itumbiara, Goiás, a Jataí, Goiás. As alegações quanto ao mérito e o conteúdo de documentação apresentados na defesa são precárias e insuficientes de fundamentação, pois não é precisa quanto às justificativas que entende ser aplicado ao caso em exame.
Pelos genéricos argumentos apresentados na defesa, o auto de infração número 40945 deve ser mantido, pois a defesa é inconsistente e não possui elementos para comprovar que a empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada não realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim, face à inexistência de provas e na falta de apresentação documental, entendo que existe conduta infracional caracterizada pelo fiscal André Luiz Sardinha Tavares no auto de infração 40945. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40945, em decorrência de que ficou comprovado a conduta infracional nele caracterizada e que possui elementos para sua comprovação. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro André Luiz, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado, União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil, processo 2021, final 4595, ato de infração 40945. Inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Trata o processo do auto de infração número 40945, lavrado em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Itumbiara, segundo o fiscal André Luiz Sardinha Tavares, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Itumbiara, Goiás, a Jataí, Goiás, utilizando a linha interestadual de Cuiabá, Tocantins, a Rio de Janeiro. Consta dos autos o termo de declaração firmado pelo passageiro Raelson Borges Coelho e o bilhete de passagem emitido para o trajeto Itumbiara, Goiás, para Alto Araguaia, Mato Grosso. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 508/2021 e AR datada de 21 de ano de 2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 187/2021. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê no termo de declaração firmado pelo passageiro Raelson Borges Coelho, em que afirma que sua viagem teve como origem o município de Itumbiara, Goiás, e como destino o município de Jataí, Goiás. A empresa oficial autuada utilizava a linha federal 110016-61, Cuiabá, Mato Grosso, a Rio de Janeiro, RJ, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com o bilhete de passagem emitido pelo trajeto Itumbiara, Goiás, para Alto Araguaia, Mato Grosso. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673 de 2014. Acrescente-se a isso que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho número 508/2021 CFT. Quanto ao auto de infração número 40945, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que, quanto aos autos, que não existe razão de legal para anular o auto de infração número 40945, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Lido o relatório e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator André. Secretária, consignar que o processo foi votado pela manutenção do auto de infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Sem som, Terezinha. Item 5, apresentação e discussão de processo, ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. A palavra está com o membro Wilson da Costa Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Bom dia a todos. A parte interessada nesse processo é a Atenas Transporte Limitada. O auto de infração é o 4896, emitido em 6/10/2021. E a infração cometida é utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Isso está capitulado no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105/77. Dos fatos,
versus os autos sobre o auto de infração 40.896, lavrado em 6/10/2021, em desfavor da empresa Atenas Transporte Limitada, CNPJ 26079-629, mil de ré, final 62, imputando a mesma infração capitulada no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105. E a notificação é a de número 477/2021, datada de 14/10/21, por utilizar o veículo não registrado junto ao regulador no trecho Rio Verde, Goiânia. O veículo utilizado detém a placa ONE 3J87, marca Scania, modelo Marco Polo, dirigido pelo motorista Paulo César Flauzino Pereira, CNH 020-403-309-48, categoria AD. A fiscalização do regulador anexa aos autos, recebimento do aviso de notificação de infração por parte da autuada, emitido pela ECT na data de 10/11/1921. Aliás, 2021, desculpe. A empresa autuada manifesta-se nos autos protocolando defesa na Secretaria-Geral do Regulador na data de 19/10/2021, antecipando-se ao prazo que passou a transcorrer a partir do recebimento da notificação. Assim sendo, atende ao prazo prescrito no caput do artigo 83 e respectivos parágrafos da Resolução 105/77, motivo pelo qual a reconheço como tempestiva. Sob a condição acima apontada, passo a reconhecer a defesa apresentada, analisando sua fundamentação e documentação apensada, para, ao final, manifestar o voto de entendimento. Da defesa. Compilando os autos, temos que a autuada, insurgindo-se contra o auto de infração 4896, atendeu ao disposto do artigo 84, incisos de 1 a 5 e parágrafo único da norma reguladora. Não há, portanto, questionamento referente ao poder de gerência do representante legal do notificado que, no presente caso, subestabeleceu tal poder à sua bastante procuradora. Assevera que o auto de infração não deve prosperar, pois o veículo ON 3J87 em comento consta como pertencente à empresa Atenas Transporte Limitada, CNPJ 26.079.629, mil de ré 62, quando, na verdade, integra a frota da empresa Atenas Turismo Eireli ME, CNPJ 20.376.444, mil de ré 33, conforme comprova o documento do veículo e certificado de registro do mesmo, junto à AGR. Documentos esses apensados aos autos. Alegando a indevida qualificação da autuada, invoca o disposto no artigo 80, inciso 1 da Resolução Normativa 105, para requerer a nulidade do auto de infração. Sumariamente, a defesa da autuada. Da manifestação de voto. Consultada a gerência de transporte, a mesma confirma o cadastro de duas empresas distintas junto à AGR. A Atenas Transporte Limitada, com o CNPJ que eu já mencionei, e da mesma forma a Atenas Turismo Eireli ME. No tocante ao veículo ONE 3J87, o mesmo encontra-se cadastrado na frota da empresa Atenas Turismo Eireli ME, e não da autuada conforme consta no auto de infração. Informa que o veículo em referência não foi cadastrado inicialmente, foi cadastrado inicialmente com a placa ONE 3987, e com o recadastramento junto ao Detran, sob as normas do Mercosul, passou a assumir a placa ONE 3J87. Reconhece que a atualização cadastral junto ao regulador compete à própria GR e não aos regulados. Da análise das peças dos autos e considerando, primeiro, a legitimidade de representação da autuada e respectivas argumentações apresentadas no bojo da defesa, tendo estas como base de sustentação a farta documentação apensada aos autos. Considerando que o fato do veículo ON 3J87 não constar como vinculado à frota da empresa autuada, conforme se vai constar no auto infração 4896. Considerando os princípios do direito administrativo, previsto este no artigo 37 da Constituição Federal de 88, os quais impõem a administração pública direta e indireta de qualquer poderes da União, Estados e Distrito Federal e município, a subserviência à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que compete à AGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário em termos de transporte de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27/2/99,
e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9/10/2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21/11/2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1/9/2015, e considerando que a administração teria um poder-dever de anular seus próprios autos, quando derivados de vício de ilegalidade, e pode revogá-la por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, constante no artigo 53 da Lei 13.800, de 18/1/2001. Apresento a seguinte manifestação de voto: anular o auto de infração 40.896, lavrado em desfavor da empresa Atenas Transporte Limitada, com base na legislação vigente, argumentos de defesa apresentados pela autuada, bem como na inexistência de fundamentação legal que sustente a sua manutenção. Assim, o auto de infração lavrado não deve prosperar, sob pena de contrariarmos o mandamento legal. Mas, nada mais havendo a relatar, submeto o entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de julgamento. Uma vez lido o relato e voto do membro Wilson, eu só queria, Wilson, fazer uma consideração com questão de data, até mesmo porque eu acho que tem um errinho. No 3º parágrafo, você fala o seguinte: a fiscalização do regulador anexa os autos de recebimento do aviso de notificação da infração por parte da autuada emitido pelo SCT na data de 10/11/1921. Mas isso eu frisei aqui quando eu fiz a minha fala. Eu frisei. É 2021. Não, pois é, você tem que corrigir só para corrigir no relato, ok? Ok. Lido o relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Eu vou proferir meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado Atenas Transporte Limitada, processo 2021, final 4128, auto-infração 40.986, inciso 4 do artigo 77 da resolução 205/2007-CR. Resolução normativa 105/2007-CR. Processo do auto-infração número 40.896, lavrado em nome da empresa Atenas Transportes Limitada, com base no inciso 4 do artigo 77 da resolução normativa número 105/2017-CR. No relatório circunstanciado, o fiscal fez constar que em fiscalização de rotina na primeira avenida setor universitário, que o veículo de placa OME 3J87 realizava o transporte de 35 passageiros entre Rio Verde e Goiânia. Acrescenta que o referido veículo não é registrado na GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 477/2021, e AR recebida em 10/11/2021. A defesa apresentada é tempestiva e passa a fazer parte integrante deste ato. Neste documento, questiona a legalidade do auto-infração por falta de requisitos previstos na legislação, junto ao certificado de registro de veículo número 25.563, emitido em 17/11/2020 e com vencimento em 17/11/2021, em nome da empresa Atenas Turismo Eireli ME. Acrescenta que a placa do veículo foi alterada de ONE 3987 para ONE 3J87, consoante se vê no documento expedido pelo DETRAN Goiás. As ações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 189/2021. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a procedente. A empresa a ser autuada estava em situação regular, conforme se vê no certificado de registro de veículo número 25.563, emitido em 17/11/2020 e com vencimento em 17/11/2021, em nome da empresa Atenas Turismo Eireli ME. A placa do veículo foi alterada de ONE 3987 para ONE 3J87, em conformidade com a normativa do CONTRAN, e está registrado no DETRAN Goiás em nome da empresa Atenas Turismo Eireli ME. Então, a afirmação pode ser constatada do certificado de registro de licenciamento de veículo eletrônico anexo à defesa. Acrescente-se a isso que o veículo está registrado na GR em nome de Atenas Turismo Eireli ME e o auto de infração foi lavrado em nome da empresa Atenas Transporte Limitada. Assim, no meu entendimento, apresenta uma grave e insanável inconsistência. Assim, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe conduta infracional caracterizada no auto-infração número 40.896. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 13.800/2021, que regula o processo administrativo do âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas,
A administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Fecha aspas. Voto. Considerando que consta dos autos que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.896, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante de que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o artigo, parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto número 9.533, de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Não, voto com o relator professor Wilson pela anulação do respectivo auto. Uma vez apresentados os votos de todos os membros, consignar que o processo foi votado e a unanimidade dos votos pela anulação do auto de infração. Uma vez encerrados todos os processos, eu quero aqui deixar consignado com nós membros que eu solicitei a secretaria para não incluir nenhum processo meu, porque eu estava passando por uns problemas pessoais e eu quero me desculpar perante todos os membros, ok? Quanto aos demais, eu solicito a todos assinarem a lista de presença e também a ata para que possamos finalizar a nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos e a compreensão pela minha não apresentação do meu relato e voto. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Um fim de semana maravilhoso. Como Já fiz a errata aqui, viu, Dalino? Hã? Já fiz a errata aqui da data. Ok. Escorregou. Então, tá bom, gente. Grande abraço a todos. Olha, um bom final de ano, uma boa passagem de ano e que possamos estar aqui todos bem-vindos na próxima reunião, na próxima semana. Com muita saúde, né, Dalino? Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau. Feliz ano novo para todos. Para nós todos. Obrigada. Tchau. Um abraço.